Fala, galera, meus ouvintes, meus membros associados do Cicobi. Bem-vindo a mais um Corp Link TV. Estamos aqui hoje com meu amigo cooperado, inclusive que eu conheci o Cicobi, me deu esse prazer de conhecer, né, Felipe? Acho que foi um amigo, um cliente amigo que se tornou amigo, Felipe Bastos. Fiz questão de convidar nosso membro, foi um dos nossos primeiros membros, empresa parceira. Fiz questão de convidá-lo porque me deu muito apoio no começo dessa ideia aqui. E, Felipe, queria primeiro te agradecer mais uma vez, apresentar um pouquinho rapidamente, falar quem é Felipe aí, onde você veio aí, e aí depois eu começo as perguntas. Acho que a gente tem muito bate-papo bom para hoje. Beleza. Obrigado pela oportunidade primeiro. O nosso encontro foi espontâneo, né? Começamos primeiro pelo Cicobi e aí foi construindo uma amizade e confiança ao longo do tempo. E eu sou o Felipe Bastos, tenho 45 anos, sou pai do Arthur e da Ana Clara, sou engenheiro de petróleo, sou sócio, sou o CEO fundador da Solve, uma empresa na área de engenharia que trabalha prestando serviços offshore e onshore. Isso aí, cara. Pô, a tua empresa é maravilhosa. Eu lembro quando eu estava saindo do Cicobi, não sei se eu estava indo almoçar, alguma coisa assim, e eu lembro bem, quando eu não lembro exatamente quem era o gerente, não sei se era o Garrido, acho que era o Era Marcelo o Garrido, Garrido, era não o era? Marcelo Garrido, né? Eu lembro que ele estava saindo, você estava meio que entrando assim, acho que até no plataforma Space, e aí apresentou rapidamente a gente, e aí você estava indo, acho que para Miami, para Orlando, e eu também estava indo para Orlando, foi alguma coisa assim. Foi, E a gente foi. falou, pô, vamos marcar de se encontrar lá com os filhos, né, os filhos da mesma idade e tal. E aí a gente acabou, depois disso, fazendo uma amizade e viajando várias vezes juntos, né? A gente tá Verdade. sempre junto aí. E quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que a gente tá resorts, então aí a gente já foi para Punta Cana, para vários no Nordeste, enfim, aqui para o Rio, a gente está sempre junto. Felipe hoje é nosso delegado no Cicobi também. E, e aí, cara, a sua empresa, eu fiquei muito curioso, assim, desde o momento que a gente se conheceu, até uma das vezes que a gente foi junto para Miami, foi o tipo de atividades que você faz, assim, na área de petróleo, óleo, gás, enfim. Uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouco da Solve, com relação a exatamente assim, eu sei que é muito offshore, né? Você tem clientes Uhum. que fazem questão de navios, serviços de navios. Conta um Uhum. pouquinho para a gente essas atividades. Claro. Na verdade, eu nunca imaginei que eu seria empreendedor, né? Eu comecei a minha carreira como engenheiro de petróleo, trabalhando numa empresa norueguesa. Comecei no projeto trainee. Eu, na verdade, era estagiário e fui me desenvolvendo tecnicamente. Eu nunca fui da área de gestão, originalmente, e fui me desenvolvendo ao longo do tempo. E fui percebendo que as coisas aconteciam para a maneira da gestão automaticamente. Apesar de ser muito técnico e reconhecido no mercado por ser muito técnico, eu comecei a apurar mais esse lado de gestão. Aí fiz MBA internacional executivo pela FGV e a UCI da Califórnia e fui me desenvolvendo nessa área e fui ganhando oportunidades. Aí cheguei a ser executivo de uma empresa norueguesa no Brasil antes de fundar o meu próprio negócio. E o Eu meu lembro, inclusive, que você morou na Itália um período, né? Morei na Itália 1 ano e meio. Nesse período ainda que eu estava na fase de aprendizado técnico nessa área offshore, mas sempre na área, no campo, né? Atuando em campo, não ainda em gestão. Então eu tive a oportunidade de gestão nas minhas duas últimas empresas, uma empresa holandesa e depois na empresa norueguesa. E na empresa norueguesa eu consegui chegar lá ao mais alto cargo na área de gestão. E aí eu percebi que os clientes estavam assinando contratos comigo e não com a empresa. E aí eu comecei a montar um plano de negócios para poder explorar essas oportunidades, mas ainda sem saber se os clientes aceitariam. Na verdade, você conhece muito bem a minha esposa. Uhum. Foi um baque para ela naquele momento do auge da crise de petróleo em 2015, depois de Lava Jato, as empresas fechando portas. Eu, muito bem empregado, executivo de uma multinacional, ganhando bem, pedi demissão para abrir meu próprio negócio. Não é para qualquer um, né? E a gente sabe que a gente acaba abandonando, assim, abandonando não, mas abrindo mão um pouco da nossa parte técnica ali para a gestão, né? E realmente você tem que ter um talento empreendedor ali muito grande, porque, enfim, gestão acaba se tornando 90% do seu trabalho ali, né? É isso. E empreender não é nada fácil, né? É uma tarefa muito difícil. O Flávio Augusto, ele fala que empreender é fé. Não sei se você já pegou alguns cortes dele falando sobre isso. Você acredita que alguma coisa vai dar certo ao longo do tempo, só que até lá você tem uma caminhada gigantesca. Na Solve, nós estamos fazendo agora 11 anos de vida, né? Com o mesmo CNPJ, a mesma empresa,
Tenho funcionários desde o início comigo, hoje trabalhando, que para mim é uma gratidão. A parte mais difícil do negócio é gerir pessoas. Só que ao longo desse tempo você vai passando por diversos problemas, né? Então, esses problemas, o próprio Flávio Augusto fala disso também, esses problemas são inerentes ao tamanho do negócio, né? Então, você quer ter mais problemas, porque quanto maior o problema, maior o seu negócio está ficando. Verdade. Mas você chegou a ter quantos funcionários assim no seu Eu cheguei a ter 553 funcionários. Nossa, muita coisa. Que aqui no Brasil Não, e é uma mão de obra, né, assim, qualificada, né? Não é qualquer um que embarca, né? É uma mão de obra que, na verdade, você tem muito custo antes de transformar essa mão de obra em receita, né? Então, você investe em muitos treinamentos para os profissionais e acreditando que eles vão continuar no seu negócio, né? Então, você tem que ter uma cultura muito forte. Você tem que trabalhar o tempo inteiro a parte de RH para deixar os funcionários sempre satisfeitos, com pacotes importantes e tal, para eles não olharem só o salário. E eu acho que essa parte, o meu negócio, a gente faz muito bem. A gente faz testes de avaliação 360 na empresa e nós temos assim, médias acima de 8 que os próprios funcionários dão para o nosso negócio. Legal, legal. Eu lembro que quando eu visitei sua empresa lá em Niterói, você me mostrando assim os equipamentos, né, que são necessários para poder. Basicamente, é Facility de MVNO, qual o nome que dá nos navios? Explica um pouquinho assim exatamente Nós trabalhamos na área de O&M, que chama, né? Que é operação e manutenção. Tá. Então, nós fazemos serviços regulatórios. Então, e isso também foi uma estratégia da companhia. Quando eu fundei o negócio, o mercado de drilling no Brasil, que é de perfuração, ele estava, como sempre, bombando, porque antigamente não tinha muita tecnologia para identificar o que você tinha em reservatório, então tinha que fazer muito furo, né? Então tinha que furar muito poço de petróleo. O Brasil chegou a ter 72 plataformas de perfuração. Caramba. E nesse momento, o mercado inteiro estava voltado para perfuração. Eu comecei o meu negócio na contramão, procurando a área de produção, FPSOs. Não sei se você... Só para explicar de uma maneira mais lúdica, para todos entenderem, é aquele navio que tem uma mini refinaria em cima. Quando você vê aquele navio gigantesco que foi convertido para poder puxar o petróleo que tem do poço e fazer um mini refino desse petróleo para transformá-lo em poder agregado, né, para vender com valor agregado, por exemplo, como Brent, né, como classificação, como você vê na Bolsa de Valores e tal, aí você precisa de um navio desse. E aí você não precisa fazer tanto furo. Você faz um furo e aí você espalha 2, 3 navios desse. Só que os contratos desse navio é um capex muito caro, né? É um capex que hoje está na faixa de 2,9 bilhões de dólares. 3,2 bilhões de dólares para se construir. Então, para a Petrobras conseguir atrair as empresas multinacionais para construir esses navios e trazê-los para o Brasil, ela teve que oferecer contratos de longo prazo. E aí os contratos desses pessoais normalmente são contratos de 25 anos. E foi exatamente esse mercado que eu procurei. Eu não queria o contrato de perfuração, que é de 1 ano e meio. O cliente nunca vai assinar um contrato longo comigo. Aí eu procurei o mercado de produção na contramão do mercado inteiro. E foi, na verdade, um tiro bem certo. Que aí eu consegui começar já o meu negócio com contratos de longo prazo. Mesmo que tenha uma margem um pouco mais apertada, eu consigo fazer o crescimento do negócio ao longo do tempo, porque eu tenho a segurança de 3 anos de contrato, 4 anos de contrato. Aí você faz a parte de... Não sei o termo que se usa. Então, eu faço toda a parte... Aí eu escolhi também estrategicamente fazer toda a parte regulatória. O cliente, ele precisa inspecionar de acordo com as normas, né, anualmente ou semestralmente. Então, ele precisa contratar uma empresa para que isso aconteça. Pode ser a minha, pode ser um concorrente. Então, todos os meus serviços são regulatórios. Independente se o barril de petróleo está alto, está baixo, o cliente obrigatoriamente tem que contratar, senão ele não pode operar. Ele perde o certificado de operação dele. Legal. E aí a diferença aí a curiosidade mesmo, que eu nessa área não entendo muito. Eu sei que você é workaholic, aí uma das coisas que a gente se identificou é que a gente trabalha muito nós dois, né? O tempo todo. Mas a diferença de uma plataforma para um navio, ambos perfuram e extraem petróleo? Não. Um FPSO, esse navio que eu acabei de comentar, que é o nosso segmento hoje, ele, na verdade, é um navio que só extrai. Tá? Então, foi uma unidade antes que perfurou, que nós chamamos de unidade de drilling, que pode ser um navio também, já existem navios de drilling, perfurou, fez o furo do poço. Aí faz a completação do poço, aí vem o FPSO, conecta esse poço,
Aí ele só extrai, né? Coloca um efluente, produtos químicos, às vezes o próprio gás do poço, e aí o petróleo vai emergir naturalmente e vai chegar até os tanques do navio. Ah, tá. Legal. E o pessoal da plataforma, a plataforma, qual que é o papel dela nesse processo de extração de petróleo também? Aquelas que a gente vê... Aquela com 4 pernas, né? com quatro pernas. Então, O nome normalmente... disso é plataforma mesmo? É Né? a plataforma. Essas plataformas são plataformas de perfuração. Elas fazem esse primeiro trabalho de perfuração. Só que hoje, como esse mercado de perfuração não é mais tão demandado, né, como era antigamente, não precisa de mais de tanto furo, eles acabaram, em alguns momentos, transformando essas plataformas, a gente chama de flotel. Olha só o nível de atividade que o offshore fez. Um flotel é um hotel flutuante. Tá. E o que eles fizeram? Pegaram uma plataforma de drilling antiga, aí construíram acomodações dentro dessa plataforma e como um navio FPSO precisa fazer uma parada, uma intervenção de 30 dias, ele não tem acomodação suficiente para subir todos os prestadores de serviços e fazer essa parada. Ele contrata um flotel que conecta através de uma ponte. Nossa, que loucura, cara. Conecta através de uma ponte, a pessoa anda sob a ponte até acessar a plataforma onde vai trabalhar, o navio onde vai trabalhar, e dorme no flotel todos os dias. Nossa. Aí ele tem também uma série de serviços que ele presta, né? Tem guindaste, que ajuda a colocar os equipamentos dentro do FPSO, dentro do navio. E essa guerra aí tem afetado o mercado aí recentemente de vocês? Ou... Acho que não, que são contratos longos o meu mercado, que eu trabalho... chamo de regulatório, que eu atendo às exigências das normas nacionais e internacionais, não. Mas, de certa forma, sempre afeta, né? O número de projetos que são demandados quando você está em um período de guerra, todo mundo quer fazer contingência de economia, né? Então, as empresas não sabem como vai ficar da agora em diante, que adianta produzir. E hoje em dia, o mundo inteiro já produz muito petróleo. Então, tem petróleo suficiente no mundo para atender a demanda de hoje. Uma matéria-prima finita, né? Em algum momento vai acabar, mas hoje em dia tem um estoque muito grande. Tem a OPEP, que são os países do Emirados Árabes, junto com a Venezuela, que eles já detêm em torno de 70% da produção mundial. E aí eles conseguem controlar, eles acabam controlando o preço. Uhum. Bacana, bacana. E a gente... Até esse negócio de guerra é engraçado, cara. Eu tava... tem uma corrida normalmente em supermercados, assim, quando tem essa questão de guerra, de crise. Aí esses dias eu passei no quarto do meu filho, eu vi um saco de uns 5 ou 6 papéis higiênicos aqui. Eu falei, meu Deus, vai começar a guerra, porque a minha irmã dos Estados Unidos estava falando que a primeira coisa que falta nos mercados é quando o pessoal acha que vai ter guerra, papel higiênico, né? Uma curiosidade que é engraçado, cara, tá na história aí e a gente sempre liga nisso, mas se Deus quiser, vai passar essa fase aí, a gente vai passar. A gente vai essas polêmicas todas. Mas a curiosidade, então, assim, eu acho que a gente do Cicobi, a gente sempre teve muita vontade, assim, de atuar nessa... A gente até conversou algumas vezes, né? Uhum. Nessa área de petróleo. E eu acho que não tem nenhuma cooperativa, assim, especializada, pelo menos meu conhecimento especializado de atuar diretamente nessa área de óleo e gás, mas eu acho bem interessante. Eu sei que tem algumas plugadas no sistema da Petrobras, né, de antecipação. Uhum. Você tem alguns contratos com a Petrobras também, né? Eu tenho. Eu atendo toda a bacia de Campos em um determinado serviço que nós prestamos offshore. Legal. E tem mais alguma curiosidade, assim, que você acha interessante da sua... Hoje você tem instalações aqui na Barra e lá em Niterói, né? Eu tenho o meu corpo administrativo aqui na Barra da Tijuca. E em Niterói eu tenho um galpão de 4.000 metros quadrados, onde fica o meu time operacional. É de lá que nós manteníamos todos os equipamentos para preparar, colocar em containers e mandar offshore. Eu lembro que uma das coisas que você me falou também que eu achei curioso, primeira preocupação, que quem não é desse segmento não tem muita noção, né? Mas assim, primeira preocupação dos treinamentos para poder embarcar, né? Que você estava comentando, assim, não é... a gente acha que pegar um helicóptero, não, você tem que fazer, né? Não, conta um pouquinho daquela... Uma série de treinamentos. Tem 2 treinamentos que são essenciais, né? Você não consegue embarcar se não tiver, que nós chamamos de CBSP e HILT. CBSP é Curso Básico de Sobrevivência em Plataforma. Você tem que aprender, e esse treinamento é bacana, porque você tem que aprender os piores cenários que podem acontecer numa plataforma. Como evacuar se tiver um incêndio,
como que você pula no mar. Você tem que ir numa plataforma de 15 metros, numa piscina, para simular que você está numa plataforma pulando no mar. E tem formas de pular, tem formas de você agregar com as outras pessoas, fazer formações para você sobreviver depois de pular, né? Tem o Hilt de helicóptero, que, por exemplo, você tem imagina um casco de helicóptero dentro de uma piscina, ele desce, depois vira de cabeça para baixo, você preso num cinto, mas tem mergulhadores para te proteger e tal no teste, né? E você só ganha o certificado se você conseguir tirar o cinto, sair com segurança, como você foi treinado, para exatamente se tiver uma situação dessa, você conseguir sobreviver, né? Eu acho que quem ia gostar de fazer esse curso ia ser o Rodrigão, né, Rodrigão? Porque ele gosta de fazer umas trilhas, umas aventuras, triatlo. Pô, um curso desse, irmão, simular que tu tá caindo no mar, pô, de uma plataforma, saindo do helicóptero, acho que deve ser interessante e valoriza o passe aí. E o Felipe quase teve uma experiência dessa, a gente foi agora para a Fazenda Ribeirão, e aí ele foi estacionar, cara, e o carro dele, o cara, pode vir, vira para direita, vira para esquerda, aí o carro dele quase que vai na lagoa. Quase que eu fui pro lago. E tava à noite, cara, e chovendo muito, Tudo ninguém estava enxergando nada. Foi uma E loucura. aí eu falei, meu irmão, imagina, tu ia ter que fazer. E a gente conversando disso, acho que um dia antes, de como sair do helicóptero no meio do mar lá, foi exatamente isso. Falei, pô, imagina, e carro blindado, tirar o cinto, sair. Não, acho que a pressão da porta com a água, mesmo sendo lago, não tinha... Não era mar, eu acho que seria muito difícil conseguir abrir, né? Isso, ia ser, cara. Então, foi a gente brinca assim, loucura, mas às vezes foi muito pouco mesmo. Foi uma loucura. E aí a gente... Mas assim, os cuidados também que a gente tem que ter não pode ser qualquer tipo de lanterna ou de luz, né? Não. Então, para trabalhar, a gente chama de espaço confinado. Espaço confinado é um espaço que não foi preparado para ocupação humana. Essa sala tem porta, tem janela, foi preparado para ocupação humana. Agora imagina, um casco de um FPSO, de um navio desses, o casco inteiro, eles são tanques. Então, você quando vai fazer alguma atividade, uma inspeção de uma chapa de aço que tem nesse tanque, você precisa descer dentro desse tanque. A gente chama de espaço confinado. Aí você tem que preparar esse ambiente para a sua descida. Então, mais treinamento que o pessoal precisa ter, separado desses dois que eu já falei, de CBSP e Hilt. Treinamento de normas brasileiras para isso, NR33, que é para entrada em espaço confinado, NR35 para trabalho em altura. Por mais que você esteja lá embaixo, você já está numa altura em relação ao deck. Então, você precisa também, você tem que descer uma escada, então você tem que saber como descer. Aí tem equipamentos de proteção individual, né, que o pessoal chama de EPI. EPI são equipamentos de proteção individual, que você utiliza, que você tem que ir prendendo ele nas escadas e tal para descer, para subir a mesma coisa. E, então, engloba uma série de treinamentos e condições que você precisa preparar para trabalhar no espaço confinado. Mas, ao mesmo tempo, é um nicho de baixa competição. Né? A empresa, para se preparar para entrar dentro desse processo, né, para poder disputar e tal, ela tem que ter um investimento de CAPEX alto. Ela tem que ter um conhecimento técnico importante. Não adianta só você contratar as empresas se você não está preparado para gerir as situações que acontecem. Eu acho que a grande vantagem que eu consigo ter, e é por isso que a minha empresa vai fazer 11 anos de vida, é que eu já passei por todas as situações. Eu já entrei em tanque, eu já trabalhei operacionalmente. Então, na hora que eu fui para a gestão, claro que sofri uma série de problemas da gestão, né? Que você vai ganhando casca a cada problema que você passa. Problemas que às vezes você controla e problemas que você não controla, né? Você lembra do Arthur, né? Em 2024, eu descobri que meu filho estava com um tumor no cérebro. Isso eu acho que é um caso legal, vale a pena a gente falar aqui um pouco. Conta um pouco desse episódio. O maior desafio, como gestor em geral, né? Porque quando fala gestor, não é só da empresa, né? Você tem uma família por trás, você tem famílias que dependem de você, né? Pô, naquele momento estava com 500 funcionários, então é uma preocupação gigantesca, primeiro, para cuidar do meu filho, né? Que era o principal problema que eu tive. Pô, ele foi para a escola, aí numa quinta-feira, no meio do dia, a gente nunca recebe a ligação da escola. Minha esposa recebeu uma ligação dizendo que ele estava com dor de cabeça. E ele já estava relatando dor de cabeça uns 10 dias antes. E aí ela imediatamente teve a decisão acertada de levar para o hospital. E ali já descobrimos que ele estava com um tumor no cérebro na tomografia, que nem é um exame tão específico. Então, eu já imaginava, né, tecnicamente, pensando que a ressonância seria algo muito maior. E fez a ressonância no dia seguinte e realmente
Era um tumor bem grande no cérebro, mas graças a Deus ele foi curado, né? Conseguiu remover 100%, não tem nenhuma sequela. O Arthur é um milagre, né? Só que ao mesmo tempo que eu tive que gerir a família, eu tive que gerir a empresa também. Então, um desafio gigantesco. Haja, né, psicológico para isso, né? Para lidar com isso. Eu lembro que eu estava no evento do Cicobi em Brasília, cara, e você me mandou mensagem à noite, pô, tô no hospital, o Arthur vai operar e tal, e realmente essa é uma coisa que... Eu cheguei a ter meu filho também internado na pandemia, né? O Arthur também ficou uma semana na UTI também, com pós-Covid, síndrome inflamatória também, bem grave. E eu acho que nesses momentos, acho que é um crescimento espiritual muito grande pra gente, né? Depois disso, eu acho que você começou a frequentar ainda mais a igreja, né? Nós já frequentávamos, mas porque o Arthur de fato foi um milagre. Quando o médico sentou para conversar conosco e mostrou a maquete do cérebro, o que estava acontecendo com o Arthur, a possibilidade de sequelas que ele teria se conseguisse remover 100%, se conseguisse completar a cirurgia. Então, imagina, da quinta-feira para o sábado, às 6 da manhã, que foi o dia da cirurgia, então foi tudo muito rápido, decisões muito rápidas. Na verdade, você acaba tendo que tomar as decisões, mas ainda incerto se é a melhor decisão ou não, né? Porque poderia ter dado errado. Tem como dizer que não, poderia ter dado errado. E na aí, mão de Deus, mas graças a Deus, e nós entregamos na mão de Deus. Eu acho que a minha família se uniu muito mais depois desse processo que o Arthur passou. E não parou por ali, né? Depois, 30 dias de radioterapia, todos os dias indo para a clínica para poder fazer o tratamento dele e acompanhar aquele momento. Eu me afastei da empresa, mas as principais decisões, eu sou o único dono do negócio. Então, as principais decisões sempre voltam até a mim, principalmente financeiramente falando. E ali eu errei, eu acertei. Eu lembro que você estava até numa fase, acho que de um distrato, né? Então, assim, juntou tudo, né, cara? Realmente foi eu preparei, você viu como tá bonito assim. lá a base em Niterói. Eu preparei a base todinha, fiz um investimento gigantesco para o crescimento do negócio, absorvi um contrato de 70 milhões, que para o meu negócio é importante, em 2 anos. Então, já almejando no meio desse contrato, já consegui mais 2, então tudo planejado, bonitinho e tal. Aí só que esse cliente ele acabou contratando o Itaú BBA para vender todos os ativos onshore. Então, ele mudou de estratégia, ele fez IPO, mudou de estratégia e aí o meu contrato era onshore, era em terra, e eu tive que encerrar o contrato da noite para o dia. Foi tudo junto ali. E aí tive que gerir demissão de 116 pessoas simultâneas, o passivo disso tudo, e gerir ao mesmo tempo da situação familiar que eu estava passando. Então, foi um momento muito difícil, mas foi um momento que eu te digo que me deixou muito mais preparado para os próximos desafios que eu vou enfrentar na vida. Cara, uma das coisas que eu rezo sempre com os meus filhos, né? A gente não frequenta muito a igreja, mas todo domingo, a gente tem uma areazinha ali, uma capelinha que a gente fez na varanda ali, que a gente se reúne e reza ali, né? À noite. Mas uma frase que eu sempre falo, além de afastar as pessoas negativas da nossa vida, né? E trazer pessoas positivas, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Energia. Eu falo para a gente ter evolução espiritual sem tragédias. Porque, infelizmente, cara, a gente... tem muita gente que só evolui espiritualmente numa tragédia, né? E eu rezo muito para a gente conseguir evoluir sempre, todo dia, sem precisar passar por momentos, né, difíceis na nossa vida. E eu acho que isso é um grande gratidão que a gente tem que ter por Deus, por tudo que nos dá, assim, nesse sentido, né? É isso. Eu acho que a gente tem que estar forte sempre, para ainda mais empresário hoje, né? Você enfrenta a mesma situação que eu, para todos os momentos, né? E é difícil quando você não planeja alguma coisa. Então, eu sou engenheiro. Tudo na minha vida eu tento fazer de maneira planejada. Só que acontece algo assim que é inesperado, aí muda toda a sua rotina, muda o risco que você está sofrendo, aí vê a família sofrer, isso tudo ao mesmo tempo. E você tem que ser o mais positivo de todos, tem que ser o alicerce para todo mundo e tal. Não, e os colaboradores, né, eles ficam sempre querendo reconhecimento, remuneração, recompensa, e você como gestor, como líder, ninguém te elogia, ninguém te aumenta teu salário. Não espere tapinha nas costas. Irmão, esquece, tu tem que estar lá, tu só é criticado o tempo todo, criticado, porque dificilmente alguém vai
vou elogiar o patrão ali, né? Mas é muito difícil, assim, realmente para o empresário, para o empreendedor, assim. Mas eu acho que é satisfatório e a gente realmente é escolhido a dedo, assim, Eu a acho. gente conseguir tocar essa oportunidade. E, Felipe, cara, super te agradeço. Acho que foi um bate-papo super positivo. Você está sempre convidado, sempre que quiser voltar a Corplink, a um sunset que a gente faz. A gente vai retomar, né, Rodrigão, agora os sunsets a partir de maio. Vai voltar aí, pessoal, pelo menos de 15 em 15 dias. A gente começou toda semana. E não sei se a gente vai conseguir agora toda semana de novo, porque a gente está com várias agendas. Mas vamos tentar aí pelo menos 15 em 15 dias, retomar. Agora o tempo vai estar ajudando de novo. E quero ver se o Felipe vem, que eu acho que nunca veio num sunset bem Verdade, bacana. verdade. Não estou em falta. Estou em Mas, falta, cara, mas obrigado virei. aí. Não sei se você quer dar um recado aí para os membros aí, para a gente finalizar. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito muito em sistema de corporativismo e a Corplink não deixa de ser um sistema de corporativismo. Eu acho que networking, ainda mais com as pessoas qualificadas que você seleciona para entrar aqui, a Corplink não é alguém não vai se inscrever e vai entrar, não é assim. Sim. Tem um sistema de avaliação eu participei disso desde o início com você, né, ouvindo suas ideias nas viagens, tudo e Tá. tal. Eu acho que esse nível de seleção que você faz já prepara esse ambiente para que os negócios aconteçam naturalmente. E muito feliz pelo convite, obrigado. E espero agregar aí para vocês bastante aí no futuro. Valeu. Obrigado, Obrigado. pessoal. Valeu.